O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo que o mostra caminhando pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para onde foi transferido após ser internado em Manaus para tratar um quadro de erisipela. No vídeo, Bolsonaro informa que, além da erisipela, foi detectada uma aderência que também será tratada. Ele disse: "Tudo bem, graças a Deus. É uma erisipela sob controle e uma aderência, mas está tudo certo. Brevemente voltaremos às atividades." O ex-presidente tem uma série de problemas de saúde que já exigiram diversas cirurgias devido ao ataque de um militante de extrema esquerda em 2018, ainda durante a campanha eleitoral, que quase lhe tirou a vida. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses do trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Aí, pessoal, indo bem, graças a Deus. É uma erisipela, né? Tá sob controle e uma aderência, mas tá dando tudo certo. Um abraço a todos aí. Brevemente voltaremos às atividades. Valeu. Tá bom? Fica mandando. Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, população brasileira que nos acompanha nesse momento. Eu até lembrava que na última sessão o eminente senador Flávio se dirigiu às câmaras, nem fez o debate, né? Porque eu acho que é importante nesse momento que a população entenda o que está se passando aqui. E o que está se passando aqui é que nós estamos ressuscitando um imposto malsinado, mal calibrado, regressivo, eivado de vícios e de corrupção,
que não atende às necessidades da população brasileira, que é superveniente, ou seja, ele se acumula com o que já existe. Quando ele foi criado, nunca é demais lembrar, em 1974, não tínhamos o SUS, não tínhamos o BPC, era uma outra realidade. E quando ele foi retirado pela sua ineficiência. E tanto é verdade que eu quero lembrar aos senhores que em final do ano de 2020, quando esse imposto ele foi retirado, nós tínhamos 5 bilhões e alguma coisa a mais de recursos que remanesceram e que nos anos de 21, 22, 23 e agora estão sendo utilizados para pagar seguros. E me parece que ainda remanesce alguma coisa lá na Caixa Econômica. O cálculo feito aqui em função da informação dada pelo eminente líder Jacques Wagner, que seja R$60 por veículo, de moto a carro, a motoneta. Nós temos hoje, eminente senador, presidente Davi Alcolumbre, 120 milhões de veículos no Brasil. 120 milhões. Multiplica por 60, dá 7,2 bilhões de reais por ano. Se levarmos em consideração que a gente vai gastar aí 1,5 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões nesse seguro, nós estamos gerando uma receita para superávit primário do governo de mais de 6 bilhões de reais a custas principalmente dos mais pobres. Esse é o imposto regressivo. É isso que nós falávamos. Descalibrado. E sabe por que é imposto? Porque ele é compulsório. Ele não é opcional. Não se permite que a população diga eu quero ter o imposto ou não quero ter o imposto. Ele é cobrado de forma coercitiva por ocasião do licenciamento dos veículos. Então, dito isso, nós desmascaramos aqui, me desculpe até a ênfase na palavra, né, esse discurso de que há uma necessidade de se fazer um suporte na questão do SUS, quando o próprio Orçamento Geral da União pode contemplar essa situação. Nós estamos falando de 1,5 bilhão de necessidade por ano, sem que nós temos mais um imposto para acalmar ou saciar essa sanha persecutória que o governo estabeleceu de taxar, de resolver os problemas que ele mesmo está gerando através do aumento de impostos para a população brasileira. Eu preciso dizer aqui a que eles estão nos ouvindo aqui, os nossos pares, de que a situação fiscal do Brasil, ela não é uma questão que acontece por acaso. Há um método, há um padrão nos governos do Partido dos Trabalhadores. Basta ver o que aconteceu em 1997 a 2003, por ocasião, inclusive, da mudança estrutural que foi feita no Brasil com o Plano Real. Então, houve uma melhoria fiscal crescente até 2003. Em 2003, o que é que acontece? Lula assume o governo. Esse é o fato. E daí em diante, há uma queda nesse superávit fiscal estrutural até 2014, com exceção de um único ano, que foi 2011. Um único ano. Então, o padrão do PT sempre foi gastar mais do que tinha. Entre 2003 e 2014, nós tivemos um primário estrutural de 2007, 12,7% positivo, para menos 1,8% do PIB. Então, temos uma piora fiscal de 3,5 pontos percentuais do PIB. E as pessoas vão perguntar, 3 pontos percentuais e meio não é nada. São 350 bilhões de reais, meus amigos. Ano. 350 bilhões de reais, não é pouca coisa. Isso só começa a ser revertido quando o presidente Temer assume em 2016 e continuado pelo presidente Bolsonaro. E é entregue um resultado fiscal no final de 2022 de 0,2% positivo. E tudo isso vai por terra logo no processo de transição com a tal da PEC da gastança, PEC da transição, PEC da mediação, seja lá o que for, que já come toda essa economia feita laboriosamente. Discutir com o Partido dos Trabalhadores questão fiscal é como você jogar xadrez com pombos. Ele chega empinando o peito
né? Esculhamba o tabuleiro inteiro, desarruma as peças e sai dizendo que ganhou a partida. É impressionante, porque é um padrão que se repete continuamente e as coisas não mudam. Nós vemos aqui várias afirmações, eu vou até passar um pouco adiante, né, na questão da dívida pública, a maneira como se está ultrapassando o arcabouço fiscal, né, esse projeto onde se coloca um jabuti que é frontalmente contrário à jurisprudência dessa casa, matéria estranha, inclusive se fazendo aí eu falei de pedalada, mas fazendo aí um gol de mão e impedimento, porque historicamente, para se aferir a capacidade de gastos do governo, né, no ano subsequente, para apresentação tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que antecede a própria peça orçamentária, como a possibilidade de antecipação de novas receitas no ano vigente, nós sempre utilizamos o primeiro bimestre. O segundo bimestre, desculpe. Por que não utilizamos o primeiro, senador Omar? Porque no primeiro semestre há receitas não recorrentes de forma extraordinária. Nesse caso não foi diferente. O governo pagou, por exemplo, os precatórios, então tem o imposto de renda à pessoa jurídica, que só vai acontecer em janeiro e fevereiro. Teve a questão dos fundos offshore, que vão acontecer em janeiro e fevereiro. Então, esse aumento de receita, ele é artificial, é insustentável. Nós estamos apontando para um contingenciamento futuro. Nós estamos dando uma pernada contábil e fiscal. Nós estamos enganando a população brasileira de forma absolutamente desassombrada, porque esse governo perdeu completamente a capacidade ou a condição de fazer de conta. Abriu, escancarou, vamos passar por cima, tanto faz. E aí você antecipa para o primeiro bimestre, como se as receitas que foram aferidas no primeiro bimestre, fossem se repetir indefinidamente durante o ano. Vamos fazer o seguinte, vamos acreditar no IFE, que é o Instituto Fiscal Independente aqui do Senado da República, que, a meu ver, merece fé, que mostra uma situação fiscal completamente diferente da que está sendo colocada pelo governo. Um governo gastador, um governo perdulário, um governo populista, um governo que pode e deve se preocupar com a sociedade brasileira, porque, afinal, é governo e vai sempre contar com o nosso apoio quando isso acontecer, mas sempre vai contar com a nossa crítica quando fizer de maneira diferente. Eu vi aqui o eminente líder, extraordinário senador Jacques Wagner, faz um trabalho aqui, eu diria, hercúleo para justificar o injustificável, né? E ele é brilhante nesse aspecto. Quero aqui render minhas homenagens ao senador Jacques Wagner. Mas, senador, vamos ler o relatório da Modes, por exemplo. No dia 1º de maio, foi o dia do trabalho. Eu vou pensar só um pequeno trecho que peço a atenção dos senhores. Apesar de um ambiente político polarizado, sucessivos governos conseguiram avançar em reformas em áreas chaves relacionadas com o quadro da política monetária e o reforço da independência do Banco Central. Ora, o presidente Lula todo dia esculhamba com o Banco Central, secundado pelo presidente do partido de Vossa Excelência, que disse que a política monetária está equivocada, na contramão do que afirmou o Modes, que tem aqui certamente um delay. Com o quadro de política monetária e reforço da do Banco Central, a melhoria da governança das empresas públicas. O que faz esse governo? Patrocina uma ação no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Contas da União para tirar a governabilidade das empresas públicas, destroçando a lei das estatais, que deu governabilidade, que deu profissionalização às empresas públicas, e eles foram destroçados e agora estão todas elas instrumentalizadas pelos companheiros de ocasião. Então, quando o Modes recuperar esse delay, certamente essas afirmações vão ser ultrapassadas. A medida para melhorar o ambiente de negócio, tais como a digitalização financeira. Foi o governo do presidente Bolsonaro que transformou o Brasil no governo mais digital, que mais fez ações digitais na sua história. Reforma trabalhista, senhores. Do Modes está falando aqui da reforma trabalhista, atacada dioturnamente pelo ministro Marinho, esse terraplanista aí, como é o nome dele? Luiz Marinho, que não é meu primo, afirmo aqui, tá? Esse cidadão que todo dia vem falar mal da reforma trabalhista.
A próxima revisão do regime fiscal, embora produza efeito durante um longo período, também marca uma reforma estrutural notável, além de lançar as bases para o maior crescimento dos próximos anos. As reformas estruturais aumentaram a eficiência das políticas, juntamente com as barreiras institucionais, reduziram a incerteza em torno da orientação da política futura. Ora, meus caros, apesar do PT, apesar de Lula, apesar dos seus ministros, apesar de sua bancada, que continuamente combate o que foi feito de reformas estruturais nesse país, nós estamos aqui debruçados sobre um tema importante, essencial para o Brasil. Nós vamos retomar um imposto para continuar a cobrar mais da sociedade brasileira, já acachapada pelos impostos que não conseguem pagar. Nós vamos continuar a alimentar essa sanha arrecadatória do governo federal, inclusive ultrapassando os limites fiscais estabelecidos pelo próprio governo no arcabouço, que eu disse aqui há 8 meses atrás que ele não ia cumprir no primeiro ano, e infelizmente eu estava certo. Bom, o julgamento está aqui com os nossos pares, com os senhores senadores aqui presentes. Espero que nós tenhamos aí o bom senso de rejeitarmos esse projeto pelo bem do Brasil e pela sanidade da nossa economia. Próximo senador inscrito, líder Everton.